Oi, pessoal! Vamos hoje falar um pouco sobre o past continuous. Então, como é que se forma esse passado contínuo em inglês? Bem, a gente forma o passado contínuo com o verbo to be no passado, que é was ou were, mais a forma de qualquer verbo com ing, que seria a forma do gerúndio na nossa língua, certo? Bem, vamos ver mais ou menos um exemplo com isso. Tony was reading a book. Eu tenho aí sujeito was or were e ing, que vai ficar com a tradução Tony estava lendo um livro. Bem, a partir daí, nós vamos ver quando é que nós usamos essas formações do past continuous. Em que situações nós podemos usar o past continuous? Uma dessas situações é para falar de uma ação que estava acontecendo em um período de tempo do passado. Exemplo, Marcus was studying to the test last night at 9 p.m. Bem, agora nós vamos ter uma outra situação de uso. Então, que outro uso eu posso ter do past continuous, né? Segunda opção é relacionar uma ação do passado simples com uma que estava em andamento no passado contínuo. Um exemplo para isso, como a gente poderia ver esse exemplo? Davi was sleeping when we arrived home. E aí, nós ficamos com a última situação em que nós podemos ver o past continuous. Que situação seria essa, né? Nós já vimos duas, agora vamos para a terceira, que seria relacionar duas ações do past continuous, né, do passado contínuo, que estavam acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Como assim? E aí, a gente vem com um exemplo. I was writing an email while my brother was playing video game. Bem, diante disso, observem só as formações e os usos com when. Quando é que eu vou usar when nessas formações do past continuous? Bem, eu vou usar when quando eu tenho justamente passado contínuo com passado simples. Exemplo, Davi was sleeping when we arrived home. Eu estou vendo when aí relacionando ao Davi estava dormindo quando nós chegamos em casa. Outro exemplo. When Kate saw John, he was dancing with Bia. Bem, nessa situação, nós temos a questão do when sendo usado para unir orações que têm o past continuous e o simple past. Então, when vai dar, inclusive, a ideia temporal e normalmente fica com a frase que tem o passado simples, ok? Bem, vamos falar agora sobre o uso de while. Quando é que eu uso esse termo while? Bem, eu vou usar while nas seguintes situações. Exemplo, I was writing an email while my brother was playing video game. Eu estava escrevendo um e-mail enquanto meu irmão estava jogando videogame. Duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Outro exemplo. We were preparing classes while our friends were correcting some exams. Nós estávamos preparando algumas aulas enquanto os nossos amigos estavam corrigindo alguns testes. Bem, vamos ver alguns exemplos agora? Vejam só. O que é que nós temos aqui como uma primeira cena de exemplo? Nós vimos três situações para o uso do past continuous. Vamos revisar? O primeiro uso é quando eu falo de uma ação que estava acontecendo num determinado tempo do passado. Estava em andamento aquela ação. Aqui nós temos um clássico exemplo. Olha aí. O que é que estava acontecendo? Lucas was watching a boring TV program at 10 a.m. Ok? Então, Lucas estava assistindo um programa de TV chato às 10 horas da manhã. Bem, aqui nós temos uma segunda situação. Lembram do segundo exemplo? Quando é que a gente usa? Quando eu tenho algo acontecendo, né? Quando outra coisa aconteceu, que é quando eu uso when, passado contínuo, com a questão do passado simples. Então, aqui está se formando um outro esquema, né? Um outro cenário. Nesse cenário, estava acontecendo algo quando teve um acontecimento no passado. Exemplo, I was answering
my phone when I saw an accident. Eu estava atendendo o meu telefone quando eu vi um acidente, ok? E o terceiro uso, a terceira utilização do past continuous, como a gente viu, é quando duas ações estavam acontecendo ao mesmo tempo, que é esse caso aí. My sister was working while I was driving home. Minha irmã estava trabalhando enquanto eu estava dirigindo para casa. Duas ações acontecendo ao mesmo tempo com o uso de while. Então é isso aí, pessoal. Espero vocês. Até a próxima. Por enquanto, entre aí no nosso Instagram, @ipauline_bel. E também nos acompanhe aí, curtindo, comentando e se inscrevendo no nosso canal.